valor movimentado 90 bilhões. 90 bilhões. Nós estamos diante do maior escândalo de corrupção da história do nosso país. Como vocês sabem, existia um esquema. Vou te lembrar rapidamente. Me dá 30 segundos. O esquema era, o Lulinha facilitava a entrada dos corruptos no governo do Lula, usando o nome dele e a proximidade que ele tinha com o presidente Lula e com os ministros, e abria as portas para que ladrões pudessem entrar e roubar os velhinhos do INSS. Era o seguinte, aposentados eram filiados sem consentimento, tinham valores descontados direto do contra-cheque. O Lulinha, o filho do Lula. E por que ele vai voltar agora às manchetes do jornal? Falando do desvio de valores bilionários de pessoas doentes e idosas. Dinheiro que deveria estar no bolso de quem trabalhou a vida inteira e hoje depende da aposentadoria para viver. E é claro, vão espalhar a narrativa de que tudo começou no governo anterior. E já percebeu que no governo passado tudo era culpa só do presidente. E nesse governo nada é culpa do presidente? Mas olha só que interessante. Um cara que conseguiu, mesmo sendo semi-analfabeto, sair do zoológico e virar um multimilionário é o Lulinha, o filho do Lula. As investigações mostraram que os descontos irregulares já vinham sendo praticados há anos, o que levou o governo Bolsonaro, em 2019, a apresentar a medida provisória 871, justamente para combater esse tipo de fraude em descontos. Ele obrigava os sindicatos e associações a comprovarem a cada 2 anos que o aposentado realmente estava autorizando aquele desconto. Adivinha quem ficou contra? Acertou, a esquerda. E nada, Anda. Então como foi a sua percepção quando você entrou lá de fato? Brasília, ela foi criada para poder ficar distante das pessoas. Foi proposital. Se a República ainda fosse, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente estaria que nem há um tempo atrás a Ucrânia, que os caras estavam jogando político corrupto no lixo. Seja bem-vindo ao canal Rico no Futuro. Aqui a gente mostra a verdade. Aqui o pau come, aqui não tem pra onde correr, aqui a gente gosta da verdade. Vamos assistir o vídeo agora. Se você gostar do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal. Enquanto o Brasil está vidrado histericamente num escândalo imaginário, onde os filhos do Bolsonaro arrecadaram fundos para a produção de um filme contando a história do pai deles, porque esse agora é o verdadeiro escândalo do Brasil, de repente. Ninguém fala do filho do outro cidadão. O filho que roubou dos velhinhos. O filho que recebia a mesada do careca do INSS. Aumento absurdo de roubo contra idosos. Desenhando porque eu sei que tem gente que só entende assim. 2019, Bolsonaro faz lei para proteger esses idosos de fraudes. 2022, esquerda derruba essa lei no Congresso. 2023 e 2024, explosão de fraudes. E ainda tem gente surpresa com isso. Não foi o Alckmin que disse o ladrão quer voltar à cena do crime. E de fato voltou. O INSS-PF marca depoimento de amiga do Lulinha. Essa menina, essa mulher, ela disse, se vocês me protegerem eu vou derrubar a República, hein? Eu vou contar tudo. Se vocês não cuidarem de mim, eu vou falar tudo. Pra gente mais a apuração, porque a PF já marcou o depoimento da amiga do Lulinha. A gente tá falando da Roberta Luxinger. É ela? Tainá, é ela mesma. Boa tarde para você, para o Uribe e para a Clarice, quem está acompanhando a gente nessa nova semana. Um depoimento muito aguardado, inclusive, pelos integrantes dessa investigação e que agora já tem data e horário marcado. Vai ser na quarta-feira, daqui a 2 dias, por videoconferência, ela em São Paulo e a equipe de investigação aqui na sede da Polícia Federal em Brasília. E a Roberta Luxinger, ela é apontada dentro desse inquérito da Polícia Federal que apura fraudes bilionárias nos contra-cheques de aposentados e pensionistas, como alguém que seria a ligação entre o Antônio Camilo Antunes, o careca do INSS, e o Fábio Luiz Lula da Silva, que é o Lulinha, filho mais velho do presidente Lula. O filho que recebia a mesada do careca do INSS é dele mesmo. Vamos para o próximo capítulo do roubo dos aposentados. E aqui do meu lado nós temos o maior e mais eficiente empresário que o Brasil já viu. Não é o velho da Havan, não é o Ike Batista, não. O mais eficiente, visionário empresário que o Brasil já viu, um cara que conseguiu, mesmo sendo semi-analfabeto, sair do zoológico e virar um multimilionário, é o Lulinha, o filho do Lula. E por que ele vai voltar agora às manchetes do jornal? Como vocês sabem, existia um esquema. Vou te lembrar rapidamente, me dá 30 segundos. O esquema era, o Lulinha facilitava a entrada dos corruptos do governo do Lula, usando o nome dele e a proximidade que ele tinha com o presidente Lula e com os ministros, e abria as portas para que ladrões pudessem entrar e roubar os velhinhos do INSS. Em troca, ele recebeu uma bolada de 25 milhões de reais e mesadas de 300 mil. Só que
Essa mesada de 300 mil que ele recebia do careca do INSS não eram passadas diretamente para ele. A mesada ia para Roberta Luchinger, aquela socialite, a amiga do Lulinha, e essa Roberta Luchinger repassava para o Lulinha os valores, ou em viagens pela Europa, como por exemplo ir para a Noruega para assistir a Aurora Boreal. E por que isso é importante agora? Está decidida o depoimento da amiga dele. Fraudes do INSS-PF marca depoimento de amiga do Lulinha. Essa menina, essa mulher, ela disse, se vocês não me protegerem, eu vou derrubar a República, hein? Eu vou contar tudo. Se vocês não cuidarem de mim, eu vou falar tudo. Para a gente mais a apuração, porque a PF já marcou o depoimento da amiga do Lulinha. A gente está falando da Roberta Luchinger. É ela? Tainá, ela mesma. Boa tarde para você, para o Uribe e para a Clarice, quem está acompanhando a gente nessa nova semana. Um depoimento muito aguardado, inclusive, pelos integrantes dessa investigação e que agora já tem data e horário marcado. Vai ser na quarta-feira, daqui a 2 dias, por videoconferência, ela em São Paulo e equipe de investigação aqui na sede da Polícia Federal em Brasília. E a Roberta Luchinger, ela é apontada dentro desse inquérito da Polícia Federal que apura fraudes bilionárias nos contra-cheques de aposentados e pensionistas, como alguém que seria a ligação entre o Antônio Camilo Antunes, o careca do INSS, e o Fábio Luiz Lula da Silva, que é o Lulinha, filho mais velho do presidente Lula. Segundo a investigação suspeita, ela faria uma intermediação de pagamentos de mesadas do careca do INSS para o Lulinha por mês de R$300 mil por meio de uma empresa dela, segundo os levantamentos. Houve até, inclusive, uma fase dessa operação sem desconto em que ela foi alvo de busca e apreensão e logo depois de ser alvo de busca e apreensão, a PF encontrou mensagens dela com o careca do INSS, que na época estava solto, hoje está preso aqui em Brasília, ela dizendo, apreenderam os documentos, apreenderam envelopes do nosso amigo, estou preocupada. E o careca do INSS responde como, putz, vixe, em tom de preocupação, e diz que também que ele era o filho do rapaz. Está tudo isso dentro dessa investigação e a PF quer saber se de fato, nesse depoimento, para ela responder se ela fez esses pagamentos do careca do INSS para o Lulinha e como que ela fez, desde quando ela fez esse pagamento. A defesa dela, inclusive, já disse em ocasiões anteriores que ela está à disposição para esclarecer, negou qualquer participação. Da mesma forma também o advogado do Lulinha diz que ele não tem nenhuma participação em nenhuma fraude. Mas fugiu para a Espanha, né? E ele ainda não foi intimado para prestar depoimento, filho do presidente. E outro ponto importante é o momento desse depoimento, desse interrogatório da Roberta Luchinger. Ela vem justamente quando há essa mudança de inquérito de coordenação dentro da Polícia Federal. Agora o caso está na coordenação de inquéritos de tribunais superiores, que é a coordenação responsável por algumas investigações de pessoas com foro privilegiado. O que é curioso, porque o Lulinha não tem foro privilegiado, nem o careca do INSS, nem a Roberta Luchinger. Até o caso Master, inclusive, também está nessa coordenação, porque eles têm outros equipamentos para tratar os inquéritos. Isso aí foi a blindagem que o governo Lula fez usando o Andrei Rodrigues para trocar o delegado da Polícia Federal encarregado da investigação do filho do Lula. Agora imagine se fosse Bolsonaro fazendo isso. O caso também avança nesse momento por conta de uma força-tarefa que foi montada pela Polícia Federal para colher pelo menos 35 depoimentos que estão faltando. Um deles é da amiga de Lulinha. E um outro ponto também ainda, já o terceiro ponto, é que esse interrogatório vem após a delação premiada, que foi a proposta apresentada pela Polícia Federal, do empresário Maurício Camisotti. Ele que seria o organizador financeiro de toda essa fraude, segundo aponta a Polícia Federal. A proposta voltou, inclusive, do Supremo Tribunal Federal e a PF recomeçou a negociação agora com a PGR. Então são esses 3 pontos importantes também que vão agora colocar em xeque esse depoimento da Roberta, amiga de Lulinha. Roberta, delata tudo, Roberta. Não seja presa por causa desses canalhas, não. Fala. Quantos meses foram de mesada pro Lulinha? De onde vinha esse dinheiro? Era dos roubos dos aposentados, do careca do INSS? Fala a verdade. O Vorcaro viu que
tá tentando se safar dessa e vai passar o resto da vida presa. A auditoria da CGU revelou que, em muitos casos, as autorizações para descontos foram feitas em nome de pessoas que sequer tinham condições de manifestar a sua vontade. Foram encontradas situações absurdas. Pessoas com deficiência grave, impossibilitadas de assinar qualquer documento, indígenas que vivem em aldeias remotas e não sabem ler ou escrever, e até aposentados que nem moram no Brasil. Roubar alguém já é terrível, mas roubar pessoas nessa situação é ter a certeza de que nada vai acontecer com você. Não é à toa que o relatório do próprio INSS mostra que o governo tinha ciência e sabia como barrar os descontos desde 2023. O Tribunal de Contas da União também sabia da denúncia desde 2023. Desde essa época, poderia ter ajudado as pessoas que foram vítimas, mas o julgamento ficou parado por mais de um ano, por um ministro do TCU indicado por Lula. E o sindicato investigado era do irmão do Lula. E o filho do Lewandowski, ministro do Lula, advoga para outra entidade acusada de fraude do INSS. É o país das coincidências. Ou seja, reuniram com entidades investigadas, foram avisados, confessaram que sabia e ignoraram. Fingiram que não viram. Agora, com a pressão do escândalo, o governo Lula trocou o ministro e só. Nenhuma consequência para ele. Engraçado, né? Se o pobre erra o CEP no cadastro, é fraude. Mas se o sistema desvia bilhões, é só trocar o responsável. O mesmo responsável que em 2011 também foi trocado pela Dilma por corrupção no seu ministério. Isso mesmo. Lula escolheu Carlos Lupe, um cara com histórico de corrupção para cuidar do dinheiro de idosos e doentes. E depois de 14 anos ele volta e cai de novo da mesma forma. Tudo isso está acontecendo e sabe qual é a solução do governo? O INSS usará o dinheiro do povo e devolverá o dinheiro aos aposentados e pensionistas. Traduzindo, as vítimas vão ressarcir o prejuízo das vítimas. E os criminosos, Nicolas, seguirão livres, sem punições. Que bela democracia. Eles roubam e quando a gente descobre, eles mandam a conta pro povo brasileiro pagar. Assim fica fácil roubar. É o crime perfeito. Tá, Nicolas, mas o que vocês estão fazendo contra isso? Eu e a oposição apresentamos um projeto de lei para proibir definitivamente esse tipo de desconto automático no INSS. E mais, preciso da sua ajuda para poder pedir para instalar a CPI dos roubos dos aposentados. E será lá nessa comissão que vamos investigar mais a fundo e poder colocar na cadeia quem foi responsável por isso. E aí sim, fazer com que eles devolvam esse dinheiro, não que você pague essa conta. Vá até a rede social do Hugo Mota e Davi Alcolumbre e peça para que essa comissão seja instalada. E por fim, vá urgente ao seu banco ou veja o extrato na sua conta pelo celular e veja se há algum desconto indevido. Só assim, você saberá que está sendo roubado ou não e peça o cancelamento imediato desse roubo.